Bom, continuando a nossa aula de hoje, a gente vai para o segundo tema, que é o arrependimento posterior. Então, como eu disse para vocês, o crime impossível estava no artigo 17, a gente anda um pouquinho para trás agora, artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Bom, a gente vai analisar cada uma dessas questões, dessas condições que estão presentes aqui no arrependimento posterior. Mas primeiro é importante distinguir os vários tipos de arrependimento que estão no Código Penal, que é para a gente não confundir uma coisa com a outra. O primeiro deles é o arrependimento eficaz, que é no artigo 15. Né? O arrependimento eficaz ele impede que o resultado se produza, né? Então, digamos que o fulano quer matar o outro, dá um tiro, fere a pessoa e depois se arrepende. O que ele faz? Pega, leva ao hospital e salva a vida da pessoa. Então, o costuma se chamar aí da ponte de ouro, né? Quer dizer, dá uma chance para que ele volte para trás e evita que o crime se consume. Nesse caso, no arrependimento eficaz, ele vai responder por aquilo que ele tiver causado, não mais pela tentativa de homicídio, quer dizer, ele apaga, vai para trás e apaga a tentativa de homicídio e vai responder, por exemplo, se for o caso, pelas lesões. É uma espécie de uma correção da tipificação para estimular o resguardo da vítima. Esse é o arrependimento eficaz, não é o que a gente vai falar aqui hoje. O segundo arrependimento é o de hoje, o arrependimento posterior. Ele é posterior a quê? Ele é posterior à consumação. O primeiro arrependimento, ele acontece antes de que o crime se consume. Tanto é que ele é eficaz, ele impede, aliás, que o crime se consuma. Esse arrependimento do artigo 16 é o arrependimento posterior à consumação. Não é eficaz porque o crime se consumou. E ele é posterior à consumação, mas, ao mesmo tempo, ele é anterior ao recebimento da denúncia ou da queixa. Enquanto o do artigo 15, o arrependimento eficaz, ele altera uma causa de impunibilidade, ou seja, não vai ser punida aquele ato. No arrependimento posterior, que é o que nós vamos ver, é uma causa de diminuição da pena prevista na parte geral, né? Vocês já sabem que existem causas de diminuição previstas na parte geral, causas específicas de diminuição previstas na parte especial. A tentativa, por exemplo, também é uma causa de diminuição. E aí existe ainda um terceiro arrependimento, que o legislador não deu sobrenome para ele, né? Ficou só como arrependimento, mas é uma espécie de um arrependimento superveniente. Ele é posterior ao posterior. Ele é posterior ao recebimento da denúncia e anterior à sentença. Se você faz a reparação do dano, restitui a coisa depois, durante o processo, ou seja, depois do recebimento da denúncia, mas antes da sentença, isso vai servir de circunstância atenuante, tá? Ela não é uma causa de diminuição, portanto, obrigatória, um patamar fixo, mas é uma circunstância atenuante, também obrigatória, mas dentro do manejo do juiz em relação ao mínimo e ao máximo. Há, portanto, 3 etapas de arrependimento, né? Quanto mais cedo a gente se arrepende e tenta reverter o mal que ele causou, maior é o seu benefício, né? Vai excluir a tipicidade se ele evitar a consumação, vai ter uma diminuição obrigatória na terceira fase se ele reparar o dano ou restituir a coisa antes da denúncia, ou vai servir como uma circunstância favorável, atenuante, caso ele faça isso antes da sentença. Tudo isso só acontece o arrependimento posterior só acontece nos crimes sem violência e grave ameaça. O arrependimento eficaz pode acontecer nos crimes violentos, como eu disse para vocês. Tá certo isso? Quer dizer, eu só posso ter restituição da coisa ou reparação do dano se for um crime sem violência ou grave ameaça. Por que o legislador colocou essa condição e se essa condição para o arrependimento posterior é uma condição correta ou não? Quer dizer, a ideia fundamental é de que naqueles crimes onde só estão envolvidas questões patrimoniais, né, portanto,
onde restituir a coisa já é suficiente, ou reparar o dano já é suficiente, é que eu posso fazer, é que o legislador vai dar essa causa de diminuição, que é uma causa de diminuição relativamente grande, vai de 1/3 até 2/3, faz uma grande movimentação na pena. Todavia, há uma série de circunstâncias, principalmente que o legislador ele juntou duas coisas que não são exatamente iguais, que é violência e grave ameaça. Muitas vezes a grave ameaça é uma ameaça que caracteriza o roubo, não é tão capaz de fazer uma alteração psicológica da vítima de uma tal forma que vai ter uma reparação impossível. A ideia do legislador é, olha, isso vai ficar para os crimes patrimoniais, fundamentalmente. Por quê? Porque eu não tenho como reparar um homicídio, né? Como é que eu vou reparar um homicídio? Não há como forma de você reparar. Eu posso reparar onde existe uma possibilidade de reparação, mas há situações aí que a reparação seria moral. Então, eu não tenho condição de fazer isso quando há violência ou grave ameaça. Mas há uma série de casos aí, principalmente nos pequenos roubos, onde a restituição da coisa roubada, ainda que seja feita com violência ou feita com ameaça, seria extremamente proveitosa, inclusive para a vítima, né? Inclusive para a vítima, porque a ideia do arrependimento posterior é, em primeiro lugar, ajudar a vítima. Quer dizer, se o agente souber que ele devolve o bem ou ele repara o dano, ele vai ter a pena reduzida, resultado, há uma chance maior de que ele faça, e, portanto, há uma chance maior de que a vítima que suportou o crime tenha minorado os seus efeitos, os seus danos, né? Então, embora você prometa a vantagem ao réu, quer dizer, prometa a vantagem ao agente, o que pratica o crime, o legislador faz isso pensando na vítima. Ele está pensando de uma forma. Se ele está pensando na vítima, seria melhor ele estender isso em certas condições, né? No caso, há um livro do Alberto Silva Franco, Código Penal, sua interpretação jurisprudencial, cita um exemplo do Geraldo Prado muito interessante, um exemplo de vida real. O Geraldo também foi juiz, como eu, e às vezes a gente pega situações que o legislador não previu, não pensou, e devia, puxa, mas dá para caber aqui, né? Então o caso que ele pega são 4 rapazes que praticaram roubo e que ninguém soube desse roubo durante muito tempo, e aí um deles, ou todos eles, não sei, passam a ser religiosos, né? Vão adotar uma fé, etc e tal. E uma das coisas que faz parte aí, digamos assim, da transição deles é de eles purgarem os seus pecados, os seus malfeitos. Então eles vão lá e vão avisar o fulano e a polícia: olha, nós fizemos isso, queremos pedir desculpa e devolver isso. Ah, mas foi roubo, então tá bom, você recebe a coisa, todos processados, e a condena é processada por um roubo consumado com coautoria. Vocês já sabem que é pelo menos 5 anos, 4 meses, ou seja, necessariamente cadeia, né? Que é o fato que sequer seria levado à tona se não fossem eles próprios. Como esses casos, há uma série de intermináveis de outros casos que são tentativas de roubo com leve arrebatamento, uma leve, enfim. Então, acho que o legislador foi muito restritivo nesse sentido, porque uma série de vítimas que sofreram, por exemplo, lesões leves ou meras ameaças, se sentiriam melhor se recebessem os seus bens de volta, foi roubado um veículo sem seguro, enfim, tal, do que ter pouco mais de pena para o réu. Mas o código expresso nisso, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Então a gente não vai discutir isso nos crimes sem violência ou grave ameaça. Há quem discuta isso, confesso que não vi essa discussão, não cheguei a ver em termos de jurisprudência. Talvez vocês procurem aí, de que como a lei só fala em violência ou grave ameaça, ela não teria atingido aquela cláusula do roubo que estende para, de qualquer forma, reduz a impossibilidade de resistência, que é o que a gente conhece aí, você dopa a pessoa com Boa Noite Cinderela, tal, mas aí não tem nem violência nem grave ameaça, mas um análogo à violência ou grave ameaça, que é, por exemplo, o entorpecimento, se aproveitar dessa situação. Aí seria o caso de procurar, digamos, a violência imprópria aí,
se seria o caso ou não. Se nós vamos seguir essa linha absolutamente rigorosa da tipicidade, da taxatividade, eu não posso ter com violência ou grave ameaça. O que não for violência ou grave ameaça admite a reparação de dano. Então a melhor interpretação seria sempre aquela que amplia, ou seja, não proíbe se não é violência ou grave ameaça. Também se discute se a violência, se isso poderia caber no crime culposo, né? Porque crime culposo, a violência não está propriamente na ação, a violência está no resultado, né? No dano causado, não há uma intenção de causar. Acontece que, como o arrependimento é fundamentalmente aplicado aos crimes patrimoniais ou aos crimes de efeito patrimonial. O que quer dizer um crime de efeito patrimonial, né? Por exemplo, a gente está trabalhando... Crime patrimonial é aquele crime que está na relação dos crimes contra o patrimônio, mas há crimes contra a administração pública que tem nítidos efeitos patrimoniais, né? Quer dizer, o peculato, que é o furto ou uma apropriação indébita da administração pública, ele, em tese, ele ofende a administração pública como um todo, mas ele tem fundamentalmente um efeito patrimonial, então serviria-se no mesmo caso da reparação. A ideia da jurisprudência que afirma que isso se dá nos crimes patrimoniais, porque é um crime que depende de reparação, né? Quer dizer, eu não posso dizer, olha, eu só posso reparar um dano causado. Então, o crime tem que causar um dano. Então, essa é a ideia, um dano que não seja um dano físico, porque não pode ser com violência física. Por isso que vai bater nos crimes patrimoniais ou crimes de efeitos patrimoniais, né? Então, o que se discute no crime culposo aí seria, por exemplo, o caso de um homicídio culposo na direção de veículo automotor, por exemplo. Eu posso fazer isso, né? Posso ter reparação de dano nessa circunstância? Aqui tem uma decisão do STJ. Recurso especial 561-276 da Bahia. Sebastião Reis, relativamente garantista aqui. Homicídio culposo na direção de veículo automotor, causa diminuição da pena, arrependimento posterior. Reparação do dano aplicável apenas nos crimes patrimoniais. Pleito subsidiário. O STJ possui entendimento que, para que seja possível aplicar a causa de diminuição, faz necessário que o crime praticado seja patrimonial ou possua efeitos patrimoniais. Outra decisão, essa decisão de 2016, e termina aqui. Em caso, a composição pecuniária da autora do homicídio culposo na direção do veículo automotor com a família da vítima não poderá sortir proveito para a própria vítima, porque ela morreu em decorrência da observância do dever de cuidado da recorrente. Bom, mas se o fundamento é que a vítima não vai receber, esse fundamento não é muito forte, digamos assim. Você pode ter uma lesão corporal culposa na direção do veículo e aí a vítima pode ser reparada. Aí a questão primordial é que ela sofre não só um abalo no seu patrimônio, mas sobretudo um abalo na sua integridade física. Então, como é que eu vou restituir isso? Eu, pessoalmente, não vejo um problema nessa questão, basicamente porque, vocês devem lembrar isso, na lesão corporal culposa, por exemplo, existe a conciliação civil, né? E quando é feita a conciliação civil, significa uma desistência de representação, né? A renúncia à representação. Então, a lei dos juizados fez isso, né? Uma etapa de conciliação civil. E nessa etapa de conciliação civil, se a vítima aceita, olha, eu aceito que você essa conciliação que você me propõe, significa que ela está abrindo mão de representá-lo pela lesão corporal culposa. Então, se existe isso no ordenamento, no juizado, eu não vejo por que não pudesse ser feito isso dentro no julgamento em si do processo, caso chegasse a esse ponto. É que lesão culposa não tem julgamento, em regra tem os acordos, mas pode ser, já tem submetido a outras passagens. O STJ também decidiu a respeito da inaplicabilidade do arrependimento posterior
no crime de moeda falsa, que também não é um crime necessariamente com esse efeito. Não se aplica o instituto do arrependimento posterior ao crime de moeda falsa. Moeda falsa é um crime de justiça federal, né? Então, só para quem vai fazer DPU, né? DPU que interessa isso. Cuja consumação se dá com a falsificação da moeda, sendo irrelevante eventual dano patrimonial imposto a terceiros, né? Então, se o dano patrimonial é irrelevante, pouco importa que você tenha reparado. O que está discutindo aí no crime da moeda falsa é a fé pública, né? Você colocar em circulação moedas que sejam falsas. Os crimes contra a fé pública, semelhantes aos demais crimes não patrimoniais em geral, são incompatíveis com o instituto do arrependimento posterior, dada a impossibilidade material de haver reparação do dano causado ou a restituição da coisa subtraída. Bom, outra questão que tem se discutido na jurisprudência diz respeito à reparação do dano, né? A gente já sabe que tem que fazer a reparação do dano, restituição da coisa é mais fácil, né? Tem a coisa restitui, ou a reparação do dano. Essa reparação do dano, ela tem que ser total ou ela pode ser parcial? Em que circunstâncias ela poderia ser parcial? A gente tem que pensar o seguinte: a ideia é que quando você fala reparação do dano, que se repare todo o dano. Mas vamos numa situação em que o réu quer fazer acordo com a vítima, né, o indiciado quer fazer acordo com a vítima, e a vítima fala: olha, eu só tenho isso aqui. Ele fala: tá ótimo, para mim está suficiente. Aí ele fala: nós fizemos um acordo e eu estou reparando o dano dele. Mas aí o juiz fala: não, o dano dele foi de 1.000, você está reparando só 800. Aí a vítima fala: não, eu estou satisfeito com isso. É possível ter reparação, ter arrependimento posterior nessa situação? O juiz entender que esta reparação foi suficiente se a própria vítima, a quem o instituto foi criado, pensando em quem o instituto foi criado, prefere falar: eu estou de acordo com isso, porque senão de repente eu falo: bom, eu não tenho 1.000, então não vou nem te dar 900, porque não vale a pena, porque vai chegar lá na frente, quando tiver o juiz vai falar: não, você não deu 1.000, tem que dar 1.000 inteiro. Então tem que ter essa certa flexibilização. E tem uma decisão recente do Supremo, que eu não peguei aqui o número, que se a vítima aceita um valor menor a título de reparação, ela que na verdade é a principal juíza, digamos assim, da reparação, né? Tá suficiente. Outro dia eu tive parei o carro na rua, um farol, veio um motoboy atrás e bateu na minha lanterna, né? Eu falei: putz, bateu a lanterna e tal. Aí ele foi lá solícito, parou, falou: olha, eu quero pagar, quero fazer, quero não sei o que e tal. Eu falei: tá bom, a gente dá um jeito e tal. Me ligou o telefone e tal. Aí falou: olha, achei uma lanterna por 130. Eu falei: então faz o seguinte, deposita isso na minha conta. Tá bom. Bom, eu paguei 300 e pouco, mas enfim, é o que ele tinha para pagar. A gente tem que trabalhar com essa questão. Acho que essa questão da reparação do dano a gente acaba sendo um patamar de desigualdade dentro do processo penal, né? Porque quem pode pagar, paga, e quem não tem condição vai ser obrigado a suportar. Quer dizer, não está aí em discussão a intenção do arrependimento, está em discussão muitas vezes a capacidade financeira. E isso vai ofender o nosso princípio da igualdade. Então, tem que ser um pouco flexibilizado essa condição. Veja, vamos pensar no caso, eu já utilizei essa analogia, no caso da suspensão condicional do processo, né? Quando tem suspensão condicional do processo, um dos requisitos, a lei fala, é a reparação do dano, né? O processo que tenha pena de 1 ano de reclusão, o processo pode ser suspenso. Das condições é a reparação do dano, e diz a lei, salvo impossibilidade de fazê-lo. Quer dizer, nesse momento o legislador pensou: olha, é preciso reparar o dano, mas se não tem condição, eu abro essa possibilidade de fazer. Então acho que lógico, chegava assim: olha, eu quero te reparar, mas não reparo nada, tá? Muito obrigado, eu gostaria de fazer isso. Isso não vai funcionar. Mas eu acho que essa coisa de relativizar o valor da reparação, desde que isso seja mostrado
de um lado, um arrependimento, ou seja, eu quero fazer esse tipo de acordo, de outro, a minha incapacidade de fazer o acordo total, eu acho que aí nesse caso não deve se deixar simplesmente ao alvedrio da vítima, né? A vítima fala, não estou satisfeita, não dou como reparado isso. Nessas situações o juiz pode falar, olha, dada a situação concreta e que ele reparou toda a possibilidade de fazer, é o que a gente fazia no reparação do dano, salvo a impossibilidade. Uma coisa é falar assim, ó doutor, eu não posso pagar esses 10 mil que estão querendo. Bom, mas quanto pode pagar? Não pagar 10 mil não quer dizer que não pode pagar nada. Então a gente fazia muitas prestações, pagava uma parte, olha, perdi o emprego, não consigo pagar mais. Então essa flexibilização. Então acho que vocês, na qualidade de defensores, devem defender primeiro o limite da vítima, né? Ou seja, se a vítima concorda com menos, ótimo, a reparação pode ser feita porque é para ela que é feita a reparação. E segundo, que se existe um arrependimento, existe uma parte do valor sendo dado pelo réu nas condições que ele tem, eu acho que também deve ser levado em consideração, ou seja, não levar essa questão da reparação integral como uma cláusula absoluta, né? Se a gente for levar isso como uma forma absoluta, vai chegar, e havia situações onde se discutia isso, o cara quer discutir a correção monetária, né? A AMA faz esse estelionato, aconteceu há 3 anos, eu quero aplicar aqui a tabela de correção monetária e os juros de mora, aí acabou. Isso virou um processo civil que não termina mais. Aliás, antecipei em falar uma coisinha sobre as 10 medidas, né? Que elas foram natimortas há um tempinho atrás, mas eu penso que elas vão voltar porque a força deles está muito grande, perene por aí. E uma das coisas que eles tinham era justamente você dosar o crime patrimonial a pena de acordo com o desfalque, né? Então, e assim como pegado nos Estados Unidos, que é assim, tantos dólares, tantos salários mínimos, assim, e era uma escala assim, vai subindo a pena de acordo com o número de salários mínimos que atinge. O que aparentemente você pode achar, está um sentido de justiça, mas o que transforma o processo penal num processo civil, né? Eu disse, olha gente, eu trabalho com a Fazenda Pública, a gente perde anos discutindo qual é o índice que a gente vai apurar para fazer isso, né? Se a gente botar uma discussão disso, discussão de dinheiro no processo penal, a gente acabou. Então eu sempre, quando trabalhava com reparação de dano, via lá o dano que está lá, o valor, etc e tal. Não fazia aquela conta, a atualização monetária para a tabela prática do Tribunal de Justiça para chegar no valor, que era uma coisa impensável. Então, na verdade, as reparações eram sempre, digamos assim, parciais, né? Elas nunca eram integral. Bom, há quem defenda a seguinte tese. Bom, se eu posso fazer uma reparação, eu posso fazer uma reparação parcial, porque a lei fala em de 1/3 a 2/3, né? Então, ela já está pensando nisso. Se eu pagar tudo a 2/3, se eu pagar menos a 1/3. Não é bem assim, né? Quer dizer, a lei estava pensada pela reparação do dano, né? Não foi exatamente isso. Mas acho que pode trabalhar também com esse critério. Mas acho que o critério que a lei pensou é mais na questão da presteza na reparação do dano, né? Quanto mais rápido ele reparar o dano ou restituir a coisa, menos aflição tem a vítima de que ela vai receber aquilo de volta ou de que ela pode usufruir, né? Quer dizer, às vezes, entre o fato e o recebimento da denúncia, pode demorar 3 anos, né? Então, nesses 3 anos tem uma longa espécie. Se no primeiro dia ele já devolve aquilo, bom, já dá uma amostra maior de arrependimento. Então, acho que esse critério da presteza no arrependimento é um critério melhor do que o critério da quantidade do valor pago. Outra questão que se discute, talvez seja um foco de perguntas aí, é quando a lei fala o seguinte: reparado o dano, a coisa até o recebimento da denúncia, por ato voluntário do agente. Então, o que seria esse ato voluntário do agente? É preciso um arrependimento moral? É preciso uma coisa espontânea? Ou pode ser mesmo que provocado? O que é que o legislador pensou quando ele falou em ato voluntário? Porque às vezes o cara fala assim, não vou devolver coisa nenhuma. Aí o advogado fala, devolve, o defensor fala, devolve que é melhor, você vai ter uma pena menor. Vou ter uma pena menor com isso? Bom, então vou devolver. Quer dizer, ele foi convencido pelo ganho que ele vai fazer. Então não tem nada de arrependimento. Na verdade, está fazendo um negócio.
Mas isso deixa de ser voluntário? Não, isso não deixa de ser voluntário. Esse voluntário não precisa ser necessariamente espontâneo, ou seja, eu tive a ideia de fazer reparação e, portanto, eu vou lá reparar, eu vou restituir a coisa. É importante não fazer isso. Até porque a gente não tem propriamente aí um arrependimento moral, né? A gente está tendo um arrependimento jurídico aqui, né? Ou seja, ele vai fazer isso, mas não é preciso que ao fazê-lo e a gente saiba que ele fez aquele arrependimento, né, que os cristãos falam, né, a penitência do arrependimento, etc. E tal. Não é preciso que ele faça isso. Aliás, a bem da verdade, não é preciso em momento algum, né, embora quando vai trabalhar na execução penal, é muito comum ser violado e falar, ele não está arrependido disso, tal, ele não se arrependeu, etc. E tal. A ninguém cabe, em nenhum momento cabe, o Estado cabe de entrar dentro do pensamento mais íntimo da pessoa e obrigá-lo a que ele declare algum tipo de amor, arrependimento, etc. e tal. Não há muito sentido nisso. A gente pode fazer as coisas objetivas que demonstrem o arrependimento, mas não as declarações íntimas de pensamento, a gente não consegue chegar até lá. Mas, e quando fala de um ato voluntário, né? Ato voluntário quer dizer que necessariamente ele vai ter que entregar a coisa ou reparar o dano, ou pode ser feito por algum parente, pelo pai, pela mãe, pode fazer isso. Eles podem substituí-lo, ou quando ele fala um ato voluntário, é ele que tem que ir lá e fazer essa entrega. Acho que tanto faz, né? A intenção da legislação é preparar a vítima. Sim, a intenção da legislação é reparar a vítima com um limite, né? O limite é o voluntário do agente. Então, a gente vai falar do limite logo daqui a pouco, né? Quando fala que não é reparação quando o objeto é apreendido pela polícia, né? Porque, ou seja, não é contra a vontade. Se a gente soubesse, por exemplo, olha, ele reparou o dano, mas foi o pai dele que pagou o cheque. Bom, ele não tem dinheiro, o pai tem, então que diabo isso vai atrapalhar? Mas se a gente souber, por exemplo, é muito difícil saber isso no processo, que o pai fez contra a vontade dele, bom, aí seria o caso de não conceder o arrependimento. Acho que não pode gerar no limite e falar assim, olha, é voluntário, então é um direito personalíssimo, né? Eu acho que, salvo engano, o NUT fala isso. Não, tem que ir lá pessoalmente fazer isso, a menos que ele esteja internado no hospital com os pés, braços quebrados, não pode sair, enfim. Mas acho que o limite do voluntário é que ele não seja constrangido a fazer isso, né? Essa ideia da voluntariedade, você não seja constrangido a fazer, não está fazendo contra a sua vontade, portanto, a vontade dele está preservada, ainda que outra pessoa o faça por si. Se o promotor consegue provar, olha, o pai pagou, mas pagou contra a vontade dele, não queria, bom, aí tudo bem, você vai ter um ato contra a vontade, aí isso não se aperfeiçoa. Mas acho que não é necessário essa questão tão personalíssima. Mas não vai se utilizar no caso da apreensão da polícia, né? A polícia apreende aí até porque é contra a vontade, né? Não posso dizer que é um ato voluntário quando a polícia vai lá, o fulano furta um carro, vai lá e apreende o carro, fala, devolvi o carro está aí, devolvi, então tenho direito a fazer isso. Na verdade, ele não devolveu, né? Ele foi apreendido, né? Apreendido em sua casa e tal. Se houver um ato da polícia assim, olha, se você não devolveu os bens, a gente vai na sua casa para pegar. Aí ele vai lá e entrega, esse é um ato voluntário. Ele foi estimulado pela ação policial, é verdade. Mas os estímulos que levam ao ato voluntário não são importantes. O importante é que seja um ato voluntário. Agora, no mandado de busca e apreensão, a polícia vai lá e pega aquilo. Bom, então aquilo não é, de fato, ainda que a vítima tenha reparado, mas ela não teve reparada pela ação do agente. Ela teve reparada pela ação policial. Mas tem vários réus. E se um repara e os outros não reparam, isso se comunica ou não se comunica com os demais? Aí já está um pouco mais difícil, né? Já está mais difícil. Há quem entenda que isso é personalíssimo, tem que ser um ato
voluntário. Mas se a gente for também tão rigoroso, acaba sendo uma questão difícil de operacionalizar, né? Porque às vezes é uma coisa só, então só um está com a coisa. 3 pessoas praticaram o furto, mas só um está com o carro, o cara vai lá e devolve o carro. Aí fala, os outros 2 não, mas eles jamais poderiam devolver o carro porque o carro estava com ele. Então, acho que ficaria difícil. Às vezes você pode fazer uma divisão, bom, mas são 3 que fizeram isso, os 3 vão fazer a restituição, só que um tem mais, outro tem menos. Fala, não, deixa que eu pago por você. Ah, não, então meu ato não é voluntário, se eu não der um pouco não é voluntário. Acho que me parece que, a menos que você consiga demonstrar, de novo, a mesma situação, que você consiga demonstrar que é um ato contra a vontade de um dos réus, me parece que o arrependimento deve aproveitar a todos, salvo se fica claro, dentro do decorrer da instrução, que alguém não queria. Alguém não queria. Pode ser até que não queria antes, os 3 sentam para discutir, falam, vamos votar aqui, vamos devolver? Não vou devolver coisa nenhuma, deu 2-1. Bom, 2-1 eles vão lá e devolvem. Bom, não interessa, novamente, os estímulos, né? Se ele acatou digamos assim, a democracia, a decisão democrática de fazê-lo, ele fez. Então, me parece que o mais razoável é entender que, apesar de ter que ser um ato voluntário, é que a gente entenda esse ato voluntário como não seja um ato contra a vontade dele. Tá? Desde que você não consiga evidenciar que ele foi contra isso, deve aproveitá-lo. Mas há quem entende que é personalíssimo. Eu fiz aqui um adendo para a gente conversar entre arrependimento e furto de uso. Vocês aprenderam furto de uso em alguma das aulas aqui? Antigamente falava-se muito de furto de uso, nunca mais ouvi falar de furto de uso. Me parece, não sei se ele caiu em desuso, o furto de uso. Mas é uma coisa interessante. Vou sair um pouquinho do tema para falar, só para a gente diferenciar um pouquinho. Eles são diferentes, né? Quer dizer, o arrependimento você consuma o crime e depois do crime consumado, por isso que ele é arrependimento posterior, depois do crime consumado, você vai lá e restitui a coisa. No furto de uso, você devolve o bem antes de consumar, ou seja, você não tem a intenção de ficar com o bem. Você pega um carro na rua e fala, preciso fazer uma viagem aqui e não vai dar para pegar o Uber, né? Porque eu estou sem crédito, sei lá o que e tal, então eu vou furtar esse carro aqui. Se eu pegar o táxi e não pagar, ele vai me encher de pancada. Se eu pegar o Uber sem o cartão, estou sem dinheiro aqui, mas se eu pegar esse carro, eu consigo chegar lá. Eu chego lá e depois eu devolvo o carro. Então vai lá, pega, usa e devolve o carro. Então esse seria o furto de uso. Por que o furto de uso é atípico? Então aí tem 2 posições. Tem 2 posições. Uma das posições é que diz respeito isso é uma questão de política criminal. Por quê? Você estimula o furtador a devolver o bem. Se ele restitui, eles falam da restituição íntegra, né? Restitution in integrum. Ele restitui o bem, mostra que ele não tinha intenção de ficar. Mas na verdade, o furto de uso, ele é atípico porque falta a ele o elemento subjetivo do tipo. Que o furto não é meramente subtrair coisa ali é móvel, é subtrair para si ou para outrem. Então no furto de uso ele não tem a intenção de subtrair para si, porque ele já desde o início ele já quer devolver, então não cairia nisso. Aí tem uma questão, bom, e se ele não devolve o carro, se ele já não queria antes, então a devolução do carro, ela não, na verdade ela não desnatura a intenção do agir, ela apenas demonstra, né? Quer dizer, eu devolvi o carro, eu estou demonstrando que eu não quis ficar com o carro, só quis devolver. Eu peguei algumas vezes isso na concessionária, funcionário de concessionária, que parece que é um pouco assim, deficiência cognitiva, né? Que se fala hoje, né? Ele pegou um carro que estava para conserto e foi sair. Depois ia pegar e devolver, mas como ele estava para conserto, ele quebra no meio do caminho, e aí ele é flagrado, etc. e tal. Então aí tinha essa discussão, mas não é furto de uso porque ele não devolveu. Ele fala, olha, eu estava indo devolver, mas o motor parou no momento que eu estava indo devolver o carro. E há certas situações onde isso ficou provado, eu acolhi a tese do furto de uso.
Porque ainda que não tivesse ouvido a restituição em íntegro, deu para mostrar claramente que ele estava no caminho da volta para devolver aquilo. Mas está estimulando as pessoas a pegarem o carro dos outros. Quer que pegue o seu carro e saia por aí dirigindo? Não quero que pegue o meu carro dirigindo. Eu só estou discutindo a questão da tipicidade, né? A gente, no direito penal, a gente não quer que as pessoas façam mal às outras. A gente só quer que aquelas pessoas que fizerem mal aos outros naqueles tipos penais sejam punidos. Que fizerem mal aos outros em outras coisas não faz parte do direito penal, vai discutir em outro lugar. Eu me lembrei do furto de uso porque sempre tinha um promotor que dizia não, ele não devolveu a gasolina. Ele andou com o carro, voltou, mas não devolveu a gasolina. E eu fico pensando que talvez aconteça isso também no arrependimento posterior. Devolveu o carro, mas e a gasolina que estava dentro do carro? Ele não devolveu. O professor, então tem que ter a devolução, assim, demonstrar que ele devolveu para a pessoa, ou se ele abandonar o carro, assim, já caracteriza? Não caracteriza, dificilmente. O furto de uso significa. O furto de uso, que é diferente, isso aqui só para a gente não fazer confusão, é o seguinte: ele tem que provar que ele não tinha a intenção de se apropriar do veículo e que ele pegou o carro para usar, o carro ou qualquer outra coisa, né? Pode ser uma caneta, pegou para usar e deu um celular, né? Pegou um celular para ligar para a pessoa, só que na hora que você vai devolver, a pessoa te fala: você não pegou meu celular? Sim, eu estou devolvendo aqui o celular. Etc. Ele tem que provar que ele não tinha a intenção de ficar. E a melhor forma de provar que ele não tem a intenção qual é? Devolvendo. Só que se ele é muito hábil e furta e devolve, subtrai e devolve, ninguém nem percebe, né? Então essas coisas sempre dão quando a devolução não é feita. Sempre quando é errado, porque Bom, há uma outra questão aqui, que é um caso específico da legislação. Voltamos à arrependimento posterior, que é um caso específico da legislação, que é a súmula 554 do Supremo, que vem lá da legislação anterior e entendeu-se que ela preservou. Pagamento do cheque sem fundo gera extinção da punibilidade. Em tese, você poderia dizer: olha, arrependimento posterior é só uma causa de diminuição de pena, não é causa de extinção da punibilidade. E eu pagar um cheque sem fundo seria uma espécie de arrependimento posterior, porque eu dei um cheque sem fundo, fui lá depois que eu paguei o cheque, depois que já ficou sem fundo, ou seja, depois de consumar o fato. Mas, por questões pragmáticas, negociais, etc. e tal, apurou-se isso. O Supremo chegou nessa posição e aí ficou, não alterou o seu entendimento com a mudança do código, entendendo que se paga um cheque sem fundo gera a extinção da punibilidade, tá? Você cobriu, na verdade, o cheque sem fundo, né? Você deu o cheque sem fundo, não veio, você vai lá e paga, deu a extinção da punibilidade e não apenas a redução, ou seja, o fato não vai ser punido se você passar um cheque sem fundo e depois cobrir. Normalmente, pela lógica, isso deveria apenas reduzir a pena, mas entendeu-se que é isso. Vocês lembram do cheque sem fundo, né? Cheque sem fundo o cheque é uma ordem de pagamento à vista, né? É um dos itens lá do estelionato. O estelionato tem 6 condutas que são discriminadas. Uma delas é o pagamento de cheque sem fundo, mas cheque sem fundo é sempre uma ordem de pagamento à vista. Portanto, o cheque não funciona como cheque se ele for pré-datado, né? Ou pós-datado, mas a gente chama de pré-datado, né? Eu pago para depois. Então, sempre que você passar um cheque e colocar lá bom para o dia tal, ele deixou de ser um cheque e passou a ser ele deixa um cheque para efeitos penais, né? Ele continua um cheque para efeitos comerciais, mas ele deixa de ser uma ordem de pagamento à vista, não é mais cheque sem fundo. Bom, isso nos leva a pensar no seguinte: existe dentro do nosso ordenamento situações, essa é uma situação da jurisprudência, mas existe no nosso ordenamento situações dentro do ordenamento mesmo que colocam a restituição ou reparação do bem como causa extintiva de punibilidade, que é a questão dos crimes de sonegação fiscal,
e de crime econômico, enfim. A sonegação fiscal, basicamente, é que se você paga até o recebimento da denúncia, enfim, você vai extinguir a punibilidade. E aí fica uma coisa muito curiosa, né? Quer dizer, se eu furtar uma carteira com R$20, depois que eu devolver, eu vou ter uma redução de pena. Se eu tiver uma sonegação fiscal de 20 milhões, quando eu pagar, vou ter uma extinção da punibilidade. Eu me lembro de uma vez que aconteceu, apareceu na televisão, falando que havia sido preso por um furto de uma lata de sardinha e mais não sei o quê. Meu filho era pequeno na época, e eu falava: pai, por que ele não devolve? Por que não é só devolver? Eu falei: é porque é uma lata de sardinha, porque se fosse 1 milhão de imposto era só devolver, porque aí extinguiu a punibilidade. Então, com base nisso, né, e aí pensando no princípio da igualdade, é possível formular essa tese. Ela não tem muita, eu diria, não tem tido muita receptividade, mas é uma coisa que a Defensoria já começa a fazer. Olha, há um princípio da igualdade. Nessa situação, se a reparação do dano me dá a extinção da punibilidade, uma coisa mais grave ainda, né? E tem outras questões econômicas aí que são bem mais graves, e até também que envolve a questão da delação, de não sei o quê, quando ele reporta, pode até dar extinção da punibilidade. Se nessas coisas mais graves a legislação admitiu que a reparação pode dar extinção da punibilidade, por que nas menores causas isso vai dar apenas a causa de diminuição, redução de pena? Acho que é uma interpretação bem interessante. Eu nunca trabalhei com isso, nunca chegou alguém para discutir essa questão, até porque assim, não tinha muita coisa de reparação de dano nesses pequenos furtos. Não é uma coisa que acontece todos os dias, né? Porque o que acontece mais é a apreensão feita pela polícia, mas é uma coisa que acontecia bastante de arrependimento posterior. Por exemplo, no caso de estelionato, o furto ou apropriação indébita dentro de uma empresa, né? Então aí o funcionário vê, para não ficar queimado, etc e tal, ele vai juntando, vai pagando, vai devolvendo, vai reparar o bem e tal, e muito menos aquelas coisas furtadas ou apropriadas, arrebatadas na rua, assim. Eu acho que, enfim, deve ser colocado aí adiante, insistido. Eu já vi decisões nesse sentido, mas elas são bem minoritárias hoje ainda. Mas é uma questão para discutir através do princípio da igualdade, né? Quer dizer, a reparação, ou as mais graves é que valem para extinguir a punibilidade, as mais leves não valem para isso. É porque, professor, por exemplo, para efeitos práticos, você conseguir pegar alguém, um sonegador, um fraudador, desses crimes é muito mais difícil do que um furtador de sardinha, que às vezes um simples câmbio já crime. Eu não sei se é mais difícil pela natureza, mais difícil porque o investimento, a vontade política é menor, né? Sim. É só a gente ver como é que estão, por exemplo, a polícia militar de aparelhagem e a polícia civil, né? A polícia civil, em geral nos estados, ela está totalmente desmantelada, né? A gente fala, a polícia civil não investiga nada, mas ela também mal tem condições de fazer isso, e o que os governos gostam de gastar dinheiro é com viaturas militares, de polícia, enfim, aquilo que mostra símbolos. Até que a Polícia Civil começou a investir nessas coisas, né? Em viatura, em colete, para aparecer também. Então o que a gente acaba pegando desse tipo de crime maior é da Polícia Federal, que tem uma forma mais bem elaborada. Mas quando, por exemplo, em São Paulo criou-se um grupo, né, do Ministério Público que era destinado a combater a sonegação fiscal. E o que na verdade o governo queria quando estimulou a criação desse grupo? Que é a arrecadação, né? Que é a arrecadação, é transformar o judiciário penal numa fábrica de cobrança, né? Como aliás o civil já faz isso há bastante tempo. Mas de qualquer maneira, se isso está dentro da legislação, eu acho que é uma questão de explicitar um pouco melhor. Nós estamos numa transição, já tivemos assim umas 2 ou 3 propostas para mudar
o Código Penal, e entre elas sempre se colocava isso: olha, se a vítima não tiver mais interesse num crime patrimonial sem violência, você precisa da representação dela, sem isso não teria ação penal. Mas isso sempre empaca, né? Nunca vai adiante. A última proposta nasceu com isso, né? Olha, vamos tirar esses crimes patrimoniais pequenos, porque em geral a vítima quer. Eu tive a oportunidade de fazer isso mais de uma vez. A gente fazia com a suspensão processual, suspensão que não dá para fazer, então às vezes transformar uma suspensão, um furto qualificado num furto simples, e aí podia fazer a suspensão. Mas perguntava muitas vezes para a vítima, conversava com o autor, com o defensor, conversava lá: escuta, o senhor quer receber o dinheiro de volta? E tem condição de fazer isso? Porque às vezes é muito importante. Porque a gente pode não imaginar isso, mas as vítimas também são pobres, né? Grande parte dos crimes também são cometidos contra a população mais carente. E a reparação é extremamente importante. Então, a maior parte das pessoas gostariam de ter aquilo reparado do que propriamente ver o outro sendo punido de uma forma só vingança. Bom, continuamos. Outra questão da dicção legal é o prazo, né? Reparado o dano ao recebido da coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa. Então o limite é o recebimento da denúncia. Uma vez que receber a denúncia, não faz mais. Se houver anulação no recebimento da denúncia, por exemplo, de alguma forma isso tenha acontecido, então abre-se o prazo novamente para isso. Houve uma questão, a última mudança que teve no processo penal, o legislador, não vou dizer que foi por um equívoco, foi na verdade por movimentos diversos que atuavam dentro da Câmara, né, acabou contemplando 2 recebimentos de denúncia no mesmo tempo dentro do processo, né? Um que diz que o juiz recebe a denúncia e vai citar, e depois diz, recebendo a denúncia, ele vai avaliar se é o caso de fazer absolvição sumária, etc. e tal. Então, a gente ficou com 2 recebimentos de denúncia incrustados lá, uma certa antinomia, e aí ficaram vários mecanismos de entendimento, de compreensão de qual desses 2 recebimentos é aquele que a gente deve utilizar. Eu sempre defendi a tese, enquanto eu trabalhei lá, que recebimento de denúncia era o segundo, não o primeiro. Ou seja, se você abria a oportunidade para o réu fazer uma resposta escrita e ele pudesse alegar ali e falar todas as teses que estão ao seu alcance, não faz sentido eu entender que eu já recebi a denúncia antes e isso eu não vou analisar absolutamente nada. Então eu fazia lá, não era o único, várias pessoas faziam isso, eu fazia uma rejeição liminar quando o ictu oculi olhava a peça do promotor e falava: isso aqui não é crime. Por exemplo, no caso do princípio da insignificância, eu falava: rejeito liminarmente a denúncia. E depois fazia um juízo de admissibilidade com a resposta que vinha da defesa, grande parte da defensoria. E isso fez uma diferença gigantesca. Porque o que acontece? Antes a gente só recebia a denúncia lendo o Ministério Público, a denúncia, né, e o inquérito. Então você tinha uma luz. A partir dessa situação, você passou a ter outra luz. E essa luz às vezes fazia sombra nos dizendo: não, mas aqui está falando isso, não aconteceu isso, veja só, aqui ó. Você passa a ter uma outra voz te falando, você tem uma chance melhor de avaliar. Ah, mas pode avaliar no decorrer da instrução. Mas ação penal, a justa causa para ação penal também é importante. Aliás, cada vez mais, a gente está vendo como é grave, né? Cada vez mais, como é grave você ser processado, né? Vamos ver nesses casos aí de maior repercussão. Fulano é acusado de um crime, né? Então, diz eles, os grandes políticos, o cara acusado de um crime, às vezes só citado já é um suficiente, mas acusado de um crime. Então eu sempre achei, olha, se a gente vai dar uma oportunidade para a defesa arguir todas as teses que lhe importam, então vou receber a denúncia depois de ouvir a defesa e depois de fazer esse balanço. Tanto é que eu chegava lá e a defesa me mostrava: olha, aqui não tem justa causa, eu fazia o que eu chamava lá de rejeição tardia, né? Não é uma rejeição liminar, que é aquela feita que eu já vi de cara, mas é analisando o juízo de admissibilidade depois que as duas partes falaram. Esse é o verdadeiro juízo de admissibilidade. Pelo jeito, a jurisprudência se inclinou
pelo sentido contrário, porque olha, ela fala em citação, se fala em citação porque já recebeu, olha, se fala em absolvição sumária, só pode absolver sumária quem já recebeu, ou seja, fez uma interpretação mais textual, né? Não fez uma interpretação teleológica, né? Que é a ideia de qual o fundamento, qual a função desta fase. A função dessa fase é trazer o contraditório para o juízo de admissibilidade. Ora, trouxe o contraditório, então faça o juízo de admissibilidade depois do contraditório, né? Ah, mas vai ter duas rejeições? Não tem grande problema, porque uma rejeição é aquela que você mesmo foi capaz de ver, a outra é aquela que te mostraram, que você não viu, que a defesa fez. Então eu acho que essa grande mudança do Código de Processo Penal foi essa possibilidade de você fazer um contraditório antes do juízo de admissibilidade. E se eu não estou enganado, a jurisprudência eu vi algumas decisões do Supremo já se inclinando todos pela primeira, o que basicamente deixa a segunda quase sem função nenhuma, né? Porque você já recebeu antes, você não pode mais rejeitar, não posso rejeitar o que eu já recebi. Então te mostra lá, olha, veja bem, não tem justa causa. Fala, agora não, agora vamos disputar no processo. Então eu acho que acabou sendo sem sentido. Não é que ela foi sem sentido, é que foram colocando monstrengos dentro da reforma, né? Um outro monstrengo é aquele quando fala que eu não posso usar os elementos do inquérito exclusivamente. Aquela palavra exclusivamente foi pior do que não ter colocado nada, né? Porque eu sempre entendi que eu não posso dar uma prova oral do inquérito para condenar a vítima, condenar o réu, porque não tem direito de defesa, é um princípio constitucional, o princípio da ampla defesa, né? É a mesma coisa que eu tirar o advogado da sala e falar, senhor defensor da sala, sai que eu vou colher uma prova aqui. E depois volta, é o que a gente faz, né? Vou ouvir quando ele não estava presente ainda. Então, acho que nem era preciso colocar isso na lei. Às vezes foram colocar isso na lei e vem alguém que colocou uma emenda e colocou exclusivamente. E a partir daí, tá vendo? Posso usar o do inquérito, desde que não seja exclusivamente, e nunca é exclusivamente, porque você sempre tem alguma coisa além disso. Eu nunca vi alguém falar, olha, é exclusivamente. Ele é exclusivamente, em grande parte das vezes, porque aquilo que ele fala lá no inquérito, ele não for no juízo. Que você faz em juízo, o promotor não ia usar, o juiz não ia usar para condenar. Perfeito? Está lá. Mas ele vai ter que buscar uma coisa que não está no inquérito. Eu peguei uma vez que era um caso de uma vítima do estupro. Olha, a vítima foi embora e não quis voltar. Bom, mas é tudo. Ah, mas tá lá. Não é exclusivamente porque além da vítima tem os policiais que fizeram a prisão, não sei o que. Mas é a vítima que é a parte central. Eu tenho visto isso muito em sentença de tráfico, né? O que você vai pegar do inquérito? O adquirente que fala na delegacia que comprou do Zé. Aí quando chega em juízo ele não fala ou ele não é encontrado. Ah, mas eu tenho lá aquela prova oral. Ela não é exclusiva, mas para aquele fato que quer provar, ela é exclusiva. Ela é sempre exclusiva. Porque se ela não fosse um inquérito policial, aquilo que você traz do inquérito não fosse exclusivo, ninguém ia usar, né? Se eles vêm em juízo e falam, olha, aconteceu isso, a confissão policial é a mesma coisa. Quem é que vai usar a confissão policial se ele confessou em juízo? Você só vai usar a confissão policial se ele não confessou em juízo. Mas enfim, ficou. Então o limite é o recebimento da denúncia, e tem se entendido aí que esse recebimento é naquele primeiro momento ele afirmou do sentido contrário. Tem que lembrar também que o arrependimento posterior é uma causa de admissão que também a gente leva em conta na questão da suspensão do processo, né? Suspensão em transação. Também vou trabalhar com aquilo, né? Então, eu preciso de uma pena mínima que seja menor, que seja até 1 ano, né? Bom, mas o furto qualificado não é menor que 1 ano, mas houve reparação do dano, então tem arrependimento posterior, e ele permite que você faça a suspensão. Nesse ponto, essa causa acaba ajudando. Eu acho que ela ajuda basicamente na suspensão. Não lembro bem se tem alguma hipótese de transação, mas no caso de suspensão, pelo menos nessas hipóteses que a pena era de 2 anos, você fala, bom, no limite eu posso suspender 2/3, então ela vai para 8 meses, então eu posso fazer a suspensão do processo se houve a apropriação. Bom, era isso que eu tinha para
dizer aqui, não sei se está faltando alguma coisa. Mas vou fazer então só uma recapitulação aqui, já que está com um tempinho sobrando. Então vamos lá. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Bom, então o que a gente tem aqui? Eu não tenho arrependimento posterior em crime cometido com violência ou crime cometido com grave ameaça à pessoa. Tá? Ah, mas e quando é a violência imprópria? Não sei, bom, isso não está no tipo penal, então a gente pode admitir. É reparado o dano ou restituído a coisa. Restituído a coisa, estão pensando na coisa íntegra, né? Então, uma coisa quebrada, né? Vai entregar só as partes do carro. Olha, aqui é seu carro, só montar, mas está aqui. Esse computador que eu furtei aqui, eu dei uma desmontadinha, mas todas as peças estão aqui, você monta. Obviamente que não é assim. Reparado o dano, a princípio que seja o dano integral, mas há espaço para quando a vítima se satisfaz com aquilo que foi que o réu conseguiu reparar, e 2, quando é mostrado um ato voluntário do agente que não tem condição de completar toda a reparação, que o juiz possa fazer essa compreensão até o recebimento da denúncia ou o recebimento da queixa, sendo a denúncia esse recebimento no primeiro momento, mas se houver uma anulação disso, isso pode voltar e abre. O ruim de ser o arrependimento posterior nesse primeiro momento é que a pessoa não sabe que pode fazer ainda. Se ela fosse citada primeiro, aí ela pode falar assim, puxa, vão receber, agora está para receber a denúncia, se eu fizer agora, eu tenho chance. Era melhor, inclusive para a vítima, abria mais possibilidade de fazer, porque ele recebia a citação e falou, responda, caso contrário, ou se não for satisfatório, vão receber a sua denúncia. Aí fala, putz, é agora que eu posso, eu estudei lá nas aulas do Marcelo, agora é a minha chance, mas enfim. Por ato voluntário do agente, voluntário que não necessita ser espontâneo, ou seja, não tem que sair do coração dele, não tem que ser aquele, não tem que ser aquele amor sincero. Ele pode querer só ficar também, não tem problema, né? Não precisa ser, olha, que é um compromisso mais forte e tal. Pode ser para uma outra pessoa que possa fazer por ele, desde que não seja contra a sua vontade. Vamos entender assim mais arrojadamente, que se comunica com os coautores, desde também que não seja contrário à vontade deles, e a pena será reduzida de 1 a 2 terços, portanto uma causa de diminuição de pena reduzida de 1 a 2 terços, graduação de acordo com a presteza desse arrependimento, com a alternativa de vocês questionarem até o Supremo decidir, e depois que o Supremo decidir, vocês questionam de novo, porque o Supremo muda de ideia a cada momento, se isso não ofenderia o princípio da igualdade, não tratar arrependimento posterior como uma causa extintiva da punibilidade. Tá bom? Pronto.